Povo, Números 13:30. Livro de Números, capítulo 13, verso 30. Assim escrito está: e Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente, porque somos capazes de conquistar a nossa terra. Todos nós que estamos aqui temos medo de algo na vida. Todos nós que estamos aqui tememos a alguma coisa, porque nós não somos de ferro, não somos super-heróis. Então é comum sentirmos medo de alguma coisa. Existe aquele medo que nos prejudica no nosso cotidiano e impede que nós conquistamos aquilo que está separado para nós, que é o medo que nos trava, que é o medo que não possibilita a nossa vida de alcançar o próximo passo. Existe o medo comum da nossa vida, que é o medo de você atravessar o sinal vermelho, o sinal verde, porque sabe que o carro vai pegar. Esse medo não te paralisa, mas existe alguns tipos de medo que paralisa a sua vida de uma tal forma que você não consegue sair do lugar. Veja bem, existe algumas aplicações e verdades nesse texto que acabei de ler, que nós precisamos pegar para a nossa vida no ano de 2026. O texto que acabamos de ler fala sobre conquista, fala sobre a terra prometida, fala sobre uma promessa que Deus fez para o povo. E existe aqui alguns tópicos que eu separei sobre esse texto. Primeiro, não existe possibilidade de alcançarmos a promessa que Deus nos fez, ou conquistarmos algo que é nosso por direito, se nós não pararmos de olhar para trás. Não existe a possibilidade de nós conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós, olhando para trás. Às vezes o palavreado da nossa boca é: quando eu era, quando eu fazia, quando eu tinha, quando eu buscava, quando eu orava, quando eu servia a Deus. Às vezes nós estamos focados mais no nosso passado do que no nosso presente. Então, primeiro, não tem a possibilidade de alcançarmos o novo de Deus se nós não olharmos para frente. Você lembra no livro de Gênesis 16:26, que Deus ordena para Ló: tu saia de Sodoma e Gomorra, vá em direção para os montes e não olhe para trás. A mulher de Ló olha para trás, e o que acontece com ela? Você que é bom de Bíblia? Vira uma estátua e o texto narra que a cabeça ficou atrás e o pé ficou na frente. Todas as vezes que você olha para trás, o seu pé fica na frente e a sua cabeça fica atrás. O seu pé fica no futuro e a sua cabeça fica no passado. Olha o que diz em 2 Coríntios 5:17: eis que faço nova todas as coisas, e as coisas velhas já se passaram. Primeira chave de Deus aqui para a tua vida é: Deus quer fazer algo novo na tua história. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer fazer algo novo no teu caminhar, mas não tem possibilidade dele fazer algo novo se você não focar na frente. Esquece os traumas que se passaram,
Esquece aquilo que não deu certo. Esquece aquilo que deu errado. Foque naquilo que Deus tem para a tua vida, que Deus vai fazer coisas novas acontecer. Se você acredita, dá um glória a Deus aí, aleluia, aleluia. Segundo, não tem a possibilidade. Olha o que Moisés disse: e Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente. Eu nunca vi ninguém subir olhando para baixo. Aleluia, glória a Deus. Eu nunca vi você subir algo alto, e a regra é: não olhe para baixo. Você olhar para baixo. Eu já trabalhei de pintar aqueles prédios altos com meu pai, e ele falou: não olha para baixo, senão você vai ficar com medo, senão você vai voltar. Então o segundo segredo aqui do texto é: para alcançar o novo de Deus em 2026 comece a olhar para o alto. Satanás quer que o ano de 2026 você olhe para baixo, ande de cabeça baixa, ande cabisbaixo e sem direção. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o teu foco em 2026 não será embaixo, o teu foco em 2026 será no alto. Deus vai colocar um alvo no teu caminho, Deus vai colocar um foco na tua vida, Deus vai colocar um foco na tua chamada, e você vai começar a olhar para o alto. Olha o que diz em Salmo 121: eu elevo os meus olhos para o alto, para o monte. De onde me virá o socorro? Interrogação. Aí ele começa a dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ai de nós se não fosse o Senhor na nossa vida, ai de nós se não fosse o Senhor na nossa história. Você só está aqui nesta noite porque o Senhor te conduziu a olhar para o alto no meio da adversidade. Você só está aqui esta noite porque o Senhor te conduziu a olhar para cima no meio da tua adversidade. Por favor, me ajude a pregar. Olhe para alguém aí, se você quiser, e fale: Deus te chamou para olhar para o alto. Eu vou falar para o pastor: pastor, Deus nos chamou para olhar para o alto. Fale para pelo menos uma pessoa aí, fale: Deus te chamou para olhar para o alto. E a adversidade vai bater na porta? Vai, mas Deus te chamou para olhar para o alto. E a crise vai bater na porta? Vai, mas Deus te chamou para olhar para o alto. E vai apertar um pouquinho a vida financeira? Vai, mas Deus te chamou para olhar para o alto. Algumas coisas vão dar errado na minha vida? Vai, mas Deus te chamou para olhar para o alto. E nesta noite eu vim aqui a te induzir e falar igual Paulo: pode estar dando tudo errado, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh glória, oh aleluia, oh aleluia, oh glória. Eu estou sentindo o Todo-Poderoso aqui nesta casa. Aleluia. Entenda uma coisa: no meio da nossa trajetória sempre vai ter os pessimistas e os otimistas. No meio da nossa caminhada sempre vão ter os pessimistas e os otimistas. Percebe no texto aqui, meu presbítero, que o povo, Deus falou o Moisés falou assim: ó, vai espiar a terra que o Senhor nos deu, vai espiar a terra que é nossa. Eles foram espiar a terra. Quando chegaram na terra, eles viram que a terra era boa, viram que as uvas eram grandes,
via que aquilo que Deus tinha prometido era bom, mas eles olharam os gigantes que estavam na terra e disse: são muito grandes, nós somos menores, nós somos como gafanhotos. E quando eles chegaram onde Moisés estava, imagina comigo, aproximadamente 1 milhão de pessoas esperando notícia boa, aproximadamente 1 milhão de pessoas esperando notícia boa do céu. E no meio daqueles 12 que foram, 10 chegam na frente alvoroçados. Moisés, Deus prometeu, mas a terra nós não podemos conquistar. Moisés, Deus falou que nós íamos conseguir, mas tem gigante naquela terra. Imagina o alvoroço que foi ali desse texto que nós lemos. Eu, por exemplo, se eu estivesse esperando notícia boa e a notícia ruim chegasse, eu ia ficar desesperado. Você não, lógico que você ia. Eu me lembro que um dia, quando eu estava pregando a palavra de Deus, Cauã, em um congresso, e a minha esposa estava grávida de 5 meses, o meu celular estava do lado da minha Bíblia no altar, e eu tinha uma vigília para pregar ainda. A minha esposa mandou uma mensagem para mim dizendo: ó Douglas, nós perdemos o nosso filho com 5 meses dentro do ventre. Eu me lembro que eu olhei para a Bíblia, e quando eu olhei para a Bíblia, eu continuei a pregar, e o Senhor falou no meu coração: não se preocupe, apenas faça aquilo que eu te chamei para fazer. Eu preguei de noite e preguei na vigília. Só Deus sabe como eu estava quebrado naquele dia, só Deus sabe como eu estava quebrado naquela noite. Eu fui para minha casa, e uma certa via, eu estava em um culto, e os médicos tinham dito para minha esposa: tu não pode gerar mais, tu não pode mais ter filho. Eu fui pregar uma certa via, cheguei na minha igreja à tarde, e tinha um profeta lá, com a minha esposa no meio da igreja. Quando eu cheguei, minha esposa no meio da igreja, o profeta estava falando: daqui em 1 ano tu vai gerar, daqui em 1 ano tu vai ser mãe de um menino. Naquele momento, os médicos falavam que ela não podia gerar, mas o profeta de Deus falou que podia. Passou 1 mês, passou 2 meses, e ela: amor, eu tô grávida. E eu disse: será que segura o bebê? Passou 5 meses, passou 9 meses, o Espírito Santo segurou o bebê, e hoje meu filho tem 2 anos de idade. E todas as vezes que eu olho o meu filho correr na igreja, Deus fala comigo: milagre corre, milagre fala, milagre canta, milagre adora. Abre a boca. Você pode abrir a boca para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus. A voz do pessimismo não pode te parar. A voz do pessimismo não pode te bloquear. Você já sentou do lado de uma pessoa que, quando você fala: eu vou comprar aquilo, a pessoa fala: não, a parcela é muito alta. De quando você fala: não, eu vou conquistar aquilo ali, ela fala: não, não dá, não vai dar não, esquece isso aí. Eu vou fazer uma faculdade. Não, você não vai conseguir terminar essa faculdade, pense em outra coisa. A pior coisa que tem é sentar do lado de pessoas pessimistas, porque isso bloqueia a sua mente, isso bloqueia a tua caminhada. Mas graças a Deus que no meio de pessimista, Deus ainda levanta Caleb. Eu estou sentindo o Todo-Poderoso aqui. Eu estou sentindo o grandão da Galileia aqui em Bariri. No meio de pessimista, Deus levanta Caleb para trazer notícia boa para o povo. No meio do pessimismo, Deus levanta Caleb para trazer uma direção de Deus. Eu vim falar para alguém nesta noite que você pode ser um Caleb de Deus no meio do pessimismo. Deus vai te usar para ser Caleb de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Caleb fez com que o povo se calasse. Em outras palavras, no meio do alvoroço e da notícia ruim, Caleb chega cheio de autoridade de Deus e fala: cala a boca todo mundo.
E eu vou falar uma coisa aqui com todo respeito, pastor, com todo respeito à amada igreja aqui. Se você não tem nada de bom para falar, cala a boca, não fala. Se você não tem nada de bom para falar, mas eu não gostei disso, pastor. Mas eu não gostei daquilo, pastor. Mas eu não gostei daquilo outro. Colocar a mão para fazer não quer, mas trazer pessimismo quer. Não atrapalha aquilo que Deus quer fazer no meio do ambiente. Dá glória a Deus. Depois você se vira aí com o pastor, que eu vou lá para a capital de São Paulo. Olha o que Caleb fez. Cala a boca, todo mundo, cala a boca, cala a boca. Todo mundo que está trazendo notícia ruim, fica quieto. E ele disse assim, subamos imediatamente. E eu vou falar algo para você aqui que quebra nosso orgulho. Eu vou falar algo para você aqui que deixa nosso ego lá embaixo. Você não percebeu que já passou da hora de você agir imediatamente? Você não percebeu que está na hora de você se posicionar imediatamente? Caleb olhou e falou, imediatamente. Deus está falando para alguém que está aqui faz tempo, que eu quero um posicionamento, porque quer conquistar em 2026, mas não quer se posicionar. Deus está falando, vamos se posicionar imediatamente, porque o que Deus nos prometeu está nos esperando. Mas não tem como conquistar aquilo que Deus nos prometeu se nós não se posicionarmos. Subamos e imediatamente. Aí ele diz assim, possuamos a terra. Imagina os pessimistas olhando de canto de olho e falando, ele está doido. Imagina os pessimistas olhando de canto de olho e falando, não, esse aí está perturbado. Nós somos maioria. E eu vim pregar aqui um Deus que usa a minoria. Deus não precisa de muito para trabalhar. Por favor, você pode falar para alguém, e tem gente que não gosta de falar para o irmão que está do lado, não, que fala, não, meu culto é individual é lá na tua casa. O texto diz, vós sois templo do Espírito Santo. Vós, não é você, não é eu, é coletivo. Você só é templo quando você está em união com o irmão que está do lado. Vós sois. Então ajeita a cara, olha para o irmão que está do lado, dá um sorriso, mostra esses dentes amarelos para ele e fala assim, Deus não trabalha com a maioria. Eita, estou sentindo Deus aqui, meu pastor. Deus não trabalha com a maioria. Vai a maioria pensando, eu sei pregar, eu tenho teologia, se eu não estiver no lugar o fogo não desce. Eu sou formado nisso outro, se eu não estiver no lugar Deus não desce. Eu tenho uma afinação, eu sei que a Bíblia diz de lá para cá, de cá para lá, se eu não estiver no lugar não desce. Aleluia, é o contrário, se Deus puxar a tomada não acontece nada. Aleluia. Se o Espírito Santo não tiver, só é mais uma voz bonita, só é mais uma palavra bonita, só é mais uma eloquência. Ai. Deus não precisa de maioria para trabalhar. Prova. Se Deus precisasse de maioria, lá em Gênesis capítulo 1, ele usava o ferro mais forte para fazer o homem, mas ele usou o pó da terra. Se Deus precisasse de maioria, lá em Gênesis capítulo 6, ele usava o melhor navio que existia, mas ele usou um barco de madeira. O Titanic afundou, mas o barco de madeira chegou. Se Deus precisasse de maioria, lá em Êxodo 12, ele falava, Moisés, estou mandando uma retroescavadeira aí para abrir o mar, mas ele falou, pega o que tu tem na tua mão. Se Deus precisasse de maioria, ele precisava abrir uma retroescavadeira também para abrir o Jordão, mas em 2 Reis 2:13 usou apenas uma capa. Se Deus precisasse de maioria, lá em Samuel 16, ele levantava o melhor para derrubar o gigante, mas foi um menino com 5 pedras na mão e uma funda. Se Deus precisasse de maioria, ele usava Jesus para nascer em um palácio, mas ele pegou Jesus, colocou na manjedoura e disse, é daí que vai sair, é daí que vai sair. Aqui em Bariri, se Deus precisasse de maioria, ele levantava prefeito, mas é você que ele quer levantar. Se Deus precisasse de maioria, ele levantava o famoso, mas é você que ele quer levantar. Deus só precisa que você esteja disponível para ele usar. Oh glória, oh glória.
subamos imediatamente. Pastora, pode preparar um louvor, por favor? Estou no tempo. Subamos imediatamente. Aí aqui entra uma coisa que quebra nosso orgulho, porque somos capazes. Pastor, olha que coisa linda que a Bíblia deixou. Somos capazes. Às vezes o inimigo já caiu por terra. 1 João 4,4, maior que está em nós do que está com eles. Às vezes Deus já repreendeu tudo que era de mal da tua vida, e você olha no espelho e fala: ai, coitadinho de mim. Ai, céus. Oh, vida. Ah, meu Deus do céu. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Água parada dá o quê? Dengue, pode falar? Água parada dá o quê? Obreiro que não se movimenta e fica parado, fica dengoso. É por isso que tem um monte de crente dengoso. Não é só aqui não, em Bariri, não na igreja aqui em Bariri, lá em São Paulo, lá fora de São Paulo. Eu fui em todos esses lugares e tem. Todos esses lugares tem. Você percebe que a pessoa, quando fica parada, ela fica dengosa. Por isso tem que colocar para trabalhar. Tem que colocar para trabalhar, porque quando a pessoa está agindo, ela vê que Deus é com ela. Aí quando a pessoa está: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei pregar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Ou complexo de inferioridade, ou complexo de incapacidade. O texto narra que Caleb olhou para todo mundo e falou assim: ó, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, levanta agora, porque nós somos capazes de conquistar. Eu vim aqui dizer para alguém que você é capaz de conquistar aquilo que Deus preparou para você. Eu vou falar de novo. Você pode olhar para alguém e falar: você é capaz de conquistar aquilo que Deus preparou para você. Deus está falando para você que está aqui: você é capaz de conquistar, você é capaz de fazer, você é capaz de se levantar. E o que eu tenho que fazer? Levanta, vai entregar o currículo. Levanta, vai fazer a faculdade. Levanta, faz a prova do Enem. Levanta, vai atrás daquilo que Deus preparou para a tua vida, porque Satanás já caiu por terra, a fofoca já caiu por terra, a macumba já caiu por terra,